Quando alguém fala sobre propaganda de marca de cerveja, você provavelmente já imagina algumas características, certo? Praia, verão, paquera e, claro, mulheres. Muitas mulheres. Alguns desses elementos que ajudaram a construir o império na propaganda para a divulgação de produtos e serviços para o público, em especial ao masculino, foram os mesmos usados para colocar a TV, o mundo de alguns empresários, de cabeça para baixo. Conhecida como a Era de Ouro da Propaganda, as décadas de 1950 e 1960 foram reflexo de uma sociedade alegre, otimista, eufórica e consumista. O sonho americano estava a todo vapor. E os criativos pareciam estar inspirados com a situação. Entre eles está Bill Merbach, responsável por criar um conjunto de campanhas com o conceito Pense Pequeno para a Volkswagen. Bill tinha a missão de fazer com que os americanos, que repreendiam o automóvel pelo seu visual, começarem a gostar do modelo. Não só conseguiu, como tornou o carro uma sensação nos Estados Unidos. Porém, a Era de Ouro também teve o seu lado obscuro. Enquanto alguns publicitários estavam entrando para os livros, outros usaram atributos físicos das mulheres para vender produtos destinados ao público masculino. Um anúncio da American Airlines, por exemplo, de 1968, pede para que os passageiros tratem a aeromoça como se fosse a sua própria mãe. Outro anúncio, dessa vez da marca de cigarro Silver Things, as mulheres são como cigarros. As melhores são magras e ricas. Sem comentários. A propaganda brasileira também tem vários exemplos, mas se tivéssemos que escolher um, o anúncio da Royal Label Extra, vinculado em 1968, seria o escolhido. A campanha coloca o corpo feminino como uma opção de escolha entre alguns objetos, como a própria bebida, uma pistola e um cachimbo Dunhill. Nos bastidores da propaganda também não era diferente. O assédio e a intimidação eram hábitos comuns do mercado de agência dos anos 60. Peggy Olson, do seriado Mad Men, é um perfeito exemplo dessa situação. Peggy, que começou sua carreira como secretária na Sterling Cooper, foi a própria personificação de uma época revolucionária para as mulheres. Sim, revolucionário. Característica que há alguns anos era quase inexistente no modo de vida operante dos americanos, passou a fazer parte de cada mulher que queria se sentir valorizada e especial. Designadas a deixarem as suas casas para suprirem a falta de mão de obra nas fábricas, especialmente após o início da Segunda Guerra Mundial, as mulheres passaram a não aceitar mais a posição de submissão imposta pelos padrões sociais e começaram a lutar por direitos e privilégios, equivalentes aos oferecidos para os homens. Por isso, em 1968, cerca de 400 mulheres se aproximaram de um teatro em que acontecia o concurso Miss América, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos. Dispostas a pôr fogo em sutiãs, cílios postiços e saltos altos, essas garotas mudaram a história pela luta do feminismo no mundo. Apesar dessas reivindicações não terem sido suficientes para mudar a abordagem das propagandas, elas permitiram que as mulheres saíssem do status de invisibilidade social para conquistar novos espaços, do jeito que elas queriam, algumas décadas depois. Uma pesquisa realizada pela Harris Propaganda, no ano de 2016, mostra que a publicidade brasileira reforça 28% estereótipos negativos, sendo que em 15% é utilizada a imagem feminina na função de dona de casa e no processo de construção do padrão de beleza. Há alguns anos, esses números chegavam a quase 40%. Um dos reflexos dessas transformações é a mudança de posicionamento das marcas de cerveja. A Skol, por exemplo, aproveitou o Dia Internacional da Mulher, em 2017, para revelar o seu novo posicionamento e mostrar que os anúncios do passado ficaram mesmo no passado. Isso explica a diferença da abordagem das propagandas em que falamos para você no início deste vídeo. As coisas mudaram e as mulheres estão definitivamente começando a conquistar o seu lugar em um mercado que era predominantemente ocupado pelos homens, em uma sociedade que começa a respeitar seus direitos e principalmente em propagandas que usavam de seus atributos físicos para vender os produtos. Os mares são outros e agora as mulheres também são capitãs.